no Rio de Janeiro e agora chama a Roberta Barroso com as informações do Vasco, que também se prepara para a estreia no Cariocão. Tudo bem, Beta? Oi, Mari, tudo bem? Bom dia para você, para todos os amigos e amigas desse Sport Center, também para o fã de esporte. Exatamente, o Vasco aí encerrando essa preparação para a estreia no Campeonato Carioca, que será neste sábado aqui em São Januário contra o Madureira, 6 horas da tarde, e todos os ingressos já estão esgotados para essa partida, que também vai marcar muitas homenagens ao ídolo Roberto Dinamite, que nos deixou essa semana vítima de um tumor no intestino. O Vasco ainda não divulgou quais serão essas homenagens, mas com certeza vai ser um sábado realmente também dedicado ao ídolo Roberto Dinamite. Para essa partida, o Vasco vai com um time reserva e também com garotos da base. Quem vai comandar o time será o técnico Emílio Faro. Isso porque a equipe principal viaja hoje no final da tarde para os Estados Unidos, porque vai realizar ali a pré-temporada. Tem 2 amistosos marcados contra a Inter de Miami e também River Plate. Fica 9 dias por lá, só retorna no dia 22. O Vasco ainda não divulgou a lista desses atletas que vão viajar para os Estados Unidos. A expectativa é que dos 7 reforços já anunciados oficialmente, a gente até aproveita para lembrar aqui que ontem o Vasco anunciou o goleiro Ivan, que estava emprestado ao Zenit da Rússia, jogador de 25 anos, pertence ao Corinthians, chega por empréstimo com opção de compra até o final da temporada. A expectativa é que o Ivan viaje. Dos 7 reforços, quem deve ficar de fora dessa viagem provavelmente é o volante De Luca, isso porque durante um jogo treino aí nessa pré-temporada ele acabou machucando a coxa, então provavelmente fica aqui no Brasil em tratamento. Mas claro que a gente fica na expectativa aí dessa lista de jogadores, né? Então o Vasco deve ainda divulgar os nomes ainda hoje, a gente na expectativa. A qualquer momento, se o Vasco divulgar, a gente já traz também aqui no Sport Center. Só para fechar também, o Vasco renovou com Alex Teixeira, ele que veio para o Vasco no ano passado, em novembro terminou o contrato, foi revelado pelo Vasco da Gama, não foi bem na última temporada, mas tem a expectativa que nesse ano de 2023, na primeira divisão, que ele possa corresponder em campo. Mari. Beleza, Beta, a gente fala mais sobre o Vasco, sobre o Campeonato Carioca aqui no Sport Center, mas só um recado, aproveitar o gancho aqui, o jogo do Vasco contra o River Plate, transmissão da... Tamo junto, vamos lutar sempre. Eu tô muito feliz em... O Vasco tudo ou nada? Tudo! Então como é que é? Muito bom, gostei, achei muito legal as crianças ali com o Alex, e a gente mostra também o Vasco acertando a contratação do goleiro Ivan para a temporada 2023. Pense numa quinta-feira feliz para o vascaíno, é isso, Zupac? Mais peças, né, desse elenco, desse time sendo agregadas ao grupo de trabalho do Barbieri. Em relação ao Ivan, o Ivan tem potencial de bom goleiro. O Ivan é um goleiro hoje confiável? Não sei, porque o Ivan jogou muito pouco. O Ivan, ele tá com a mochila sempre pronta, sabe? O Ivan foi da Ponte pro Corinthians, jogou muito pouco, aí ele foi envolvido na negociação do Roberto, foi pro Zenit, lá jogou pouco, agora já pegou a mochila, voltou, bateu em São Paulo, tá no Rio. Então o Ivan tem potencial de bom goleiro. Não chega como titular? Chega como titular, porque o Vasco não tem goleiro, né? Então, assim, chega como titular, mas ele tem que se provar, porque ele tá sem ritmo nenhum de jogo, não teve sequência. O Ivan que a gente viu é o Ivan da Ponte Preta. O Ivan do Corinthians não foi visto, o Ivan do Zenit foi pouco visto, o Ivan do Vasco vai ser visto. Se ele vai corresponder à expectativa da Ponte Preta ou não, não sei. Acho uma boa contratação, mas é preciso vê-lo em sequência. E o Alex Teixeira, mais uma temporada? O Alex Teixeira é o seguinte, ele foi uma frustração na Série B. Certo. E nas análises eu o coloquei meio que no pote dos jogadores com o perfil de faixa etária dele, com muita qualidade, porque ele joga muito, que voltaram ao Brasil e que tiveram dificuldade. Como o William, como o Douglas Costa, né, como o Tyson, esses jogadores. Mas agora muda o cenário. E muda o cenário em 2 aspectos. Primeiro, melhora o contexto. É um Vasco bom, antes era um Vasco ruim para se jogar.
jogar. Segundo, não é um atleta jovem e é um atleta que chegou com temporada em andamento, depois de muito tempo na China, com toda a diferença de preparação que os dois centros apresentam. Agora ele já está mais adaptado ao futebol brasileiro, ele vai passar por uma pré-temporada e vai ser inserido no contexto da equipe desde o princípio. Essa é uma esperança para o Alex Teixeira tentar justificar a contratação. Até o presente momento, ele não justificou, tanto que a sua renovação era tratada como dúvida. Dentro desse contexto, é um pouco mais possível que ele consiga recuperar. E aí, Silas, é para comemorar mais a chegada do Ivan? É um goleiro que chega já como titular, apesar do Zupac dizer que a gente ainda não sabe qual é o goleiro que vamos ver em campo, ou o Alex Teixeira? O que é que se comemora mais, a renovação do Alex Teixeira? A gente precisa lembrar que o Vasco subiu na última rodada contra o Ituano, e o Jorginho sofreu muito com o Alex Teixeira e o Nenê. Porque a hora ele colocava o Alex Teixeira para começar, a hora ele colocava o Nenê, esperando que um rendesse mais que o outro, e acabou isso não acontecendo. O Nenê não é jovem, todo mundo sabe disso. Né? A questão do Ivan, o goleiro que terminou como herói, mas até aquele jogo do Ituano, ninguém queria saber do goleiro, era o Thiago, né? Rodrigues. Ninguém queria saber dele, ele acabou fazendo uma defesa lá, Gordon Banks lá, e salvou o Vasco naquele jogo contra o Ituano. O Vasco, pra mim, eu acho que o Barbieri vai ter... ele não é o Fernando Diniz, que consegue trabalhar o jogador no potencial do jogador. E o Barbieri fez uma campanha não, eu diria... boa pra ruim. O ano passado foi ruim. Foi ruim. Bom foi o 2021. Isso. Eu quis dar uma protegida nele. Mas eu também, eu concordo com o Zupa. Pra mim foi uma temporada ruim. Se esperava muito mais. Vai ter que trabalhar Léo Pelé e principalmente Lucas Piton, porque são garotos novos que precisam do treinador para serem trabalhados. Se isso não acontecer, pra mim o Vasco do lado esquerdo, na parte da defesa, vai... Alô para a torcida aqui do canal de notícias do Vasco. Aqui você encontra as últimas notícias do Vasco, dos bastidores do jogo do clube. Não se esqueça de detalhes sobre os times, jogadores e competições que o Vasco participa. Inscreva-se agora em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Estadual do Rio de Janeiro ganha recurso tecnológico. O campeonato mais charmoso do Brasil, o Cariocão passará a receber alguns implementos que vão ajudar na disputa e desenvolvimento do mesmo. A competição contará com o auxílio do VAR em partidas específicas. Duelos como os clássicos e também as fases de eliminação estarão com a presença do equipamento que poderá ser usado. Após muito tempo, a tecnologia chegou ao campeonato. No ano passado alguns lances viraram motivo de muita polêmica, um deles inclusive envolvendo o Vasco em um clássico diante do Flamengo no estádio Newton Santo em 2022. A presença do equipamento facilitará e ajudará na resolução de lances difíceis que venham a ocorrer. Na minha opinião, finalmente esta evolução chegou ao campeonato, mesmo que sendo em alguns jogos apenas. E não deixe de colocar sua opinião neste artigo. O que você tem a dizer sobre isto? Bom ou não? Comente o artigo aqui postado, diga o que achou. Assim que postarmos vídeos de notícias para você, voltaremos com mais informações assim que novos vídeos forem lançados. Obrigado a todos e saudações.